Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos num dos momentos mais importantes para o planejamento de uma agricultura sustentável e com maior retorno financeiro para o produtor rural. Esse momento aqui que a gente encontra essa resteva pós-safra principal, no caso seria uma pós-safra de soja, seria um momento para a gente começar a repensar o nosso manejo dentro da propriedade e também no sistema produtivo, levando em conta uma melhor rentabilidade para o produtor, na escolha correta do adubo. Então o que a gente vai começar a fazer a partir desse momento, após a colheita dessa safra de soja, ou também propriamente do milho? A primeira coisa que a gente pensa fazer seria uma coleta de análise de solo. Isso seria primordial para o agricultor ter um melhor embasamento teórico e prático da escolha do adubo. O que a gente fez de manejo que pensando na colheita da soja, após a soja, uma soja com um ciclo um pouco mais longo, tinha milho, safrinha nessa área, após isso foi trigo, após o trigo em cima do milho a gente fez uma cultivar de soja e após essa semeadura da cultivar de soja, colheita, podem ver ainda tem a resteva dela presente, ainda tem muito resíduo de trigo, a gente semeou milheto. Milheto já pensando na estruturação e melhora das qualidades físicas, dos atributos físicos do solo. Então vou passar para vocês alguns passos de como que a gente faz essa coleta de análise de solo e o quão primordial ela se encontra. Também algumas dicas aí de manejo, de coleta. Nesse caso, a gente vai coletar com estrado feito caseiro. É uma das melhores maneiras aí da gente conseguir coletar o solo da melhor maneira possível. No caso, a gente vai coletar entre 0 a 20 centímetros. Lembrando que a maior fertilidade ela se encontra entre 0 a 5 centímetros. Então, pessoal, ainda se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo para a gente continuar produzindo um conteúdo de qualidade vindo de um profissional sobre a agricultura. A primeira coisa que a gente vai fazer então, pessoal, pode ver que eu tirei um pouco esse resíduo, em cima esse resíduo que sobrou, tanto da palha de trigo como também da soja, e a gente vai coletar essa primeira camada, o solo seria a camada mais fértil, até mais ou menos 20 centímetros. Seria o ideal. Vamos tentar aí. Já fiz a primeira coleta da análise de solo. Vamos ver quantos centímetros que ela vai sair. Fiz uma medição mais ou menos em torno de 25 centímetros. Seria essa primeira coleta. E aí o interessante a coleta da análise de solo. Essas primeiras amostras, o interessante seria a gente fazer em zigue-zague. A gente pega um talhão de pelo menos uns 10 hectares e separa por diferentes amostras. Lembrando aí que o recipiente também tem que ser limpo, mais limpo possível, para a gente não ter contaminação dessa amostra com algum resíduo, por exemplo, de adubo. A gente fez a primeira amostragem, pelo menos umas 15 amostras, para a gente ter uma análise mais próxima da realidade possível do talhão. Interessante também, pessoal, seria a gente não pegar essa linha de plantio, no caso da soja, porque aí a gente pode ter uma mascaração do resultado final. Então o interessante seria sempre pegar na entrelinha da cultura cultivada. Vamos retirar a segunda amostra. Ok. Segunda.
Interessante também, pessoal, seria a gente não colocar a mão, no caso, essa coleta de análise de solo, pois a mão também tem alguns sais que eles podem interferir no resultado final da análise. Além da análise química, que a gente tem o parecer dos nutrientes do solo, os essenciais, os macro e os micronutrientes, também a gente tem a capacidade da gente fazer a física do solo para a gente saber a textura do solo, para a gente ter a ideia de quanto de argila, de quanto silt e quanto areia a gente contém nesse tipo de solo. Nesse caso a gente está com uma característica de solo classe tipo 3, extremamente argiloso, superando 70% do teor de argila. A Embrapa também coloca a parte microbiológica. Hoje a gente já tem algumas análises mais completas, que além da parte química e física, a gente consegue ter a quantidade enzimática do solo, o quanto que está ocorrendo a quantidade de alfa e beta amilases, que elas caracterizam nada mais do que a atividade microbiológica. Esses seriam os fatores principais hoje para a gente chegar a patamares superiores a 5 toneladas por hectare. A gente não deve somente pensar na parte química e física do solo, somente nesses dois componentes. Hoje, se a gente não tiver um solo bem estruturado na parte microbiológica, não só nos macro aí que vem os coleópteros, mas na parte toda das bactérias, dos fungos, eles têm uma capacidade fantástica tanto na parte fisiológica da planta como na fixação e simbiose de alguns nutrientes e também na disponibilização e no controle de pragas e doenças. Gostaria de agradecer firmemente à Embrapa, que após 21 anos de estudo é uma pioneira no mundo. Ela lançou essa tecnologia de bioanálise de solo, BioAS. Qual seria o principal objetivo? Seria agregar os componentes biológicos nas análises de rotina dos solos. Então a principal base seria uma análise da atividade enzimática, risulfatase e beta-glicosidase. E também elas ficam associadas aos ciclos de enxofre e de carbono, respectivamente. Através desse método revolucionário para nós brasileiros, a gente consegue ter a certeza da atividade microbiológica do solo através da atividade enzimática. Ela vai ter uma indicação através de um sistema de produção para a gente saber se a gente está trabalhando da maneira adequada e sustentável do nosso solo agrícola. Também, se a gente tiver valores baixos da atividade enzimática, servem de alerta para o produtor rural, para ele repensar seu sistema de produção e talvez fazer uma planta de cobertura, uma adubação verde ou até propriamente a rotação de cultura com milho safra. Por que é tão importante a gente saber da microbiologia do solo? Ela é responsável por processos de formação tanto na estrutura do solo como as dinâmicas de água e também nos processos que envolvem a quantidade de sequestro e perda de carbono orgânico. Ela está totalmente ligado à produção de matéria orgânica. Segundo alguns autores, 1 grama de solo é estimado que abrigue mais de 1 bilhão de bactérias, 1 milhão de actinomicetos e mais de 100 mil fungos. Em termos de número de espécies por grama de solo, os números variam de 2.000 a 8,3 milhões, segundo os autores aí que eu posso citar nessa fala. Então, se você chegou até o final desse vídeo, compartilha, e se você tiver alguma dúvida ainda a respeito da coleta da análise de solo, da maneira adequada da gente fazer essa interpretação também, comenta logo abaixo desse vídeo, que eu estarei tirando algumas dúvidas, se acaso eu souber.